pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Juramento dos Horácios, que é uma obra do Jacques Louis David. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e novidades que a gente posta por aqui e não se esqueça de participar da nossa campanha no Apoie-se. A partir de apenas R$2 você consegue nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade, ok? A primeira vez que o Jacques Louis David pensou, projetar essa pintura, o Juramento dos Horácios, foi em 1784, quando ele estava ainda em Paris. Então, primeiro ele fez esse pré-projeto e depois é que ele se dirigiu à Itália, a Roma, para produzir aí, então a sua obra. E ele acabou terminando ela em julho de 1785. Inicialmente, essa obra já acabou sendo um grande sucesso em Paris, principalmente porque ela foi exibida no Grande Salão de Paris. Eu já falei com vocês sobre esse Grande Salão, a importância que ele tem para os artistas, a questão de estar ali pela primeira vez, muitas vezes, sendo exposto para a sociedade, para os mecenas, para qualquer pessoa que queira ver nesse Grande Salão. Então, foi muito importante essa exposição da obra, porém, ela teve aí uma visibilidade um tanto quanto um pouco negativa em relação à temática no qual ela tratava, não porque tratar uma temática romana fosse ruim, ao contrário, era louvável, era incentivado pela questão de que o neoclássico é um resgate aí aos clássicos, neoclássico, novo clássico. Porém, a questão que incomodava era que mensagem o Jacques Louis David estava fazendo com essa pintura. O Juramento dos Horácios, ele denuncia, de certa forma, a hipocrisia da monarquia francesa. Ele denuncia, através da sua temática, a questão de como ali estão pessoas que estão dando a sua vida pela pátria, colocando os interesses da pátria acima de seus interesses pessoais, como uma forma de dizer, olha, não é isso o que os reis estão fazendo, não é isso que a monarquia faz. Ao contrário, a monarquia é como Paris e Helena, colocam os interesses pessoais acima dos interesses do povo. E eu já falei um pouco mais sobre essa pintura, sobre essa análise, essa crítica que o Jacques Louis David fez no meu outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, em que eu não só falei da vida do Jacques Louis David, de outras pinturas e fiz uma análise mais profunda sobre essa temática de Paris e Helena. Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu contar a história para vocês da temática que é interpretada através da pintura, eu vou começar analisando a pintura e depois a gente vai para a temática. Vai ficar um pouco diferente, mas eu acho um exercício interessante, até para quando vocês forem ver, talvez irem olhar a obra a partir do olhar mais técnico e depois encaixar aí os elementos que ficaram difusos com a história que eu vou contar depois, que é a história romana aí dos Horácios. Pessoal, reparem que essa cena ela acontece num ambiente fechado, ela lembra muito uma espécie de teatro ali, onde os personagens estão todos no primeiro plano e estão distribuídos de forma bastante equilibrada. Isso é uma característica muito forte do neoclassicismo. Todos os corpos bem posicionados, não há difusão, não há partes do corpo que não estejam à mostra. Se elas não estão à mostra, você sabe exatamente onde elas estão, o que elas querem dizer. Não há ambiguidade. Se a gente reparar no lado esquerdo da tela, para quem observa, a gente nota 3 homens vestidos como soldados romanos, com roupas em tons de branco, marrom e vermelho. Eles estão com as pernas entreabertas e braços esticados, todos exigindo aí uma musculatura, que é aquela questão que eu disse já com vocês do neoclássico, que é o quê? A renovação, um resgate aí ao Renascimento. E o Renascimento, ele valoriza o quê? O corpo, a forma, a musculatura. Eles estão posicionados aí em perfil, eles encontram de certa forma demasiadamente unidos, o que é reforçado pelo fato do homem do meio abraçar fortemente o primeiro deles pela cintura. E a gente também percebe, nesse ambiente, uma atmosfera de grande unidade entre esses 3 personagens. Nos passa a imagem de que eles estão unidos por uma causa muito importante. Dá até a entender, alguns autores ressaltam, como se eles fossem uma única pessoa, como se eles representassem uma força maior, unidos pelo bem maior, que no caso aí é o bem de Roma. Reparem que os braços deles estão esticados e eles apontam para o homem do centro da tela, que é visivelmente mais velho e a gente tem a noção por causa da barba dele. Ele está empunhando ali com a sua mão esquerda 3 espadas que certamente serão entregues aos rapazes. Então, juntando esses elementos das armas, das lanças,
esses trajes romanos, junto com essas colunas dóricas do fundo, elas carregam muito a cena de uma atmosfera, dessa virilidade, dessa robustez, mostrar a força aí masculina, em contraste com a outra parte da obra que eu vou falar com vocês, que representa aí a fragilidade. Todos estão figurados de perfil, e esse quadro, os personagens se assemelham muito a baixos relevos, gêneros de escultura muito utilizados pelos romanos. Isso que eu disse para vocês sobre os baixos relevos, eles não são apenas encontrados na Roma antiga e na Grécia antiga, mas eles também foram encontrados na arquitetura e nas moedas egípcias, que eram amplamente divulgados em Roma pelo gravador Piranesi na época da viagem de Davi. Então, a partir daí que ele teve esse contato com essa técnica. Porém, houve uma crítica em relação a isso, dessa questão dele espremer ali, de certa forma, os três personagens no primeiro plano. Por conta dessa perspectiva não totalmente resolvida entre esses personagens. Teve uma crítica em relação a isso. Porém, quem disse isso foi Fred Lander, que eu já falei com vocês sobre ele no outro vídeo, coloquei até uma citação. E ele explica que trata assim de um erro eventual, né? Não é a pior coisa do mundo. E que não diminui aí o grande efeito da obra, apenas uma opção artística do artista, tendo ciência que ele poderia ser criticado, mas que tudo bem, ele queria pintar dessa forma mesmo. Em contraste com a verticalidade masculina, do lado direito da tela, a gente observa um grupo de 3 mulheres sentadas e curvadas. Elas representam uma espécie de um aspecto de fraqueza e desfalecimento. Elas choram, certamente pelo descontentamento com o acontecimento da cena central, né? Aqueles homens fazendo juramento aí para a guerra e provavelmente para a sua morte. No fundo, a gente vê uma mulher de roupa escura que abraça 2 crianças, enquanto as outras 2, destacadas por uma forte luz, se apoiam mutuamente, vestindo-se nos mesmos tons de vermelho e marrom dos homens, porém suas roupas são mais claras ou, desbotadas e aparentemente mais leve. Outra peculiaridade, se vocês repararem nessa pintura, é uma coisa que os críticos chamam de higiene visual, higiene da pintura. O que é isso? É quando eles limpam a pintura ao máximo. Então, por exemplo, o que seria o oposto de uma pintura limpa? Seria uma pintura de rococó, por exemplo, que tem muitos elementos pesados, muitas informações, e você não consegue estabelecer um elemento central, como o elemento central dessa pintura seria os Horácios ali no centro da tela. Então, no rococó a gente tem essa espécie de confusão na tela, e a intenção é essa mesmo, não é uma crítica, só para vocês entenderem como que funciona. E nesse neoclássico a gente percebe, nessa pintura específica, que ele limpa a tela e deixa só o que ele considera importante e dá visibilidade para objetos que são importantes. Então é por isso que existe um simbolismo tão forte em obras clássicas e neoclássicas, porque qualquer coisinha que a gente vê ali, uma caveira, um objeto, uma espada, um pano, tudo tem algum significado, porque se não tivesse esse significado, seria retirado, porque vai valorizar ali somente o que é considerado importante para a narrativa da obra de arte. E isso que eu acabei de explicar para vocês, não sou eu que estou dizendo, é o autor Ernest Gombrich. Eu já falei para vocês várias vezes, é um livro muito básico que chama História da Arte, em que ele vai tratar dessa questão de uma forma geral da arte, e ele faz essa comparação entre o rococó e o neoclássico. Outro autor que também trata dessa temática, é um autor muito importante para quem estuda arte, é o Wolfling, que eu vou ler uma citação para vocês. Em termos estilísticos bastante gerais, no barroco as pinturas eram realizadas de forma pictórica, com ênfase na composição geral, nas pinceladas livres, coloridas e com contorno pouco definido. Na pintura acadêmica do final do século XVIII, essa maneira de pintar cede lugar para a pintura linear de contornos definidos. Apesar desse contraste entre os sexos, existe uma ordem rigorosamente estabelecida. Cada um dos 3 grupos de personagem, eles encontram em um compartimento, uma vez que a arquitetura das colunas dóricas, como eu já falei, condiciona essa forma desses 3 grandes arcos do triunfo, que garante aí uma simetria à obra. Esse arco do triunfo que eu falei para vocês é aquele arco do triunfo clássico, que é normalmente feito para destacar aí uma grande vitória em uma grande batalha. Foi utilizado aí por Napoleão Bonaparte e existe ainda hoje em Paris. A cena descrita na pintura, ela teve uma inspiração inicial na peça clássica de Pierre Corneille. Ela foi escrita em 1640 e ela foi encenada como Comédie Française em 1782. Sim, eu vou assassinar todas as línguas em todos os vídeos, então acostumem, porque eu não sou bilíngue. Porém, dizem que essa pintura ela retrata aí
foi inspirada na obra História de Roma, de Tito Livio. A peça ela foi realizada em 5 atos e descreve a tragédia das duas famílias, como eu falei, os Horácios e os Curiácios, e essa luta em defesa às respectivas cidades, Roma e Alba. Roma aí ligada aos Horácios e Curiácios ligada à Alba. A família romana ela era composta pelo velho Horácio, que é aquele principal barbudo que aparece, que era o patriarca, né, o pai, o central, o dono da família, daí o termo patriarcal, né, de patriarca. E pelo jovem Horácio e seus 2 irmãos que estão sendo retratados ali na cena. E também por a sua irmã Camila, que é uma personagem importante, vocês vão entender por quê, que era amante de Curiácio, ou seja, ela era amante da pessoa ali que seria oposto à briga aí entre Curiácios e entre Horácios, entre a cidade de Roma e a cidade de Alba. Então existe uma disputa, uma guerra entre esses rivais por uma questão de território mesmo. Então essas cidades e essas famílias que eram amigas acabam tendo um confronto por essa questão territorial e eles acabam entrando em guerra. E para resolver essa guerra eles escolhem aí os 3 guerreiros de cada cidade para poder representar aí nessa guerra, nesse conflito. E quem são esses 3 guerreiros? Os 3 guerreiros são os Horácios de Roma e os Curiácios em Alba. Então aí a gente vê uma tragédia familiar, né, em que os jovens ou não vão, né, para esse desafio e acabam sendo desonrados, humilhados ali pela sua pátria, pela sua família, ou eles vão para essa batalha e provavelmente serão mortos. E se eles voltarem vivos, porém eles trarão aí nas suas costas a morte dessas pessoas queridas para a sua família. Por isso as mulheres estão em prantos, porque elas sabem que nessa batalha não existe vitorioso. O interessante dessa obra, a mensagem que ela passa, não só da história, mas da pintura, é aquilo que eu já coloquei para vocês logo de cara no início do vídeo, que é o quê? É a negação total da condição individual em benefício de algo maior. Então eu nego a minha vida, nego a minha amizade, a minha família, em prol de Roma, né? Em prol daquilo que eu acredito e um benefício para todos, menos para eu. Então, ou seja, a crítica do Jacques Louis David já está logo aí nessa parte, em que ele diz o seguinte: em que momento a monarquia colocou os interesses do povo acima dos interesses pessoais? Em momento algum ela fez isso. Então, por isso essa obra foi criticada, por isso teve uma espécie de trava para ela ser exposta inicialmente, por causa dessa crítica tão evidente. E não só por causa dessa obra, porque foi um conjunto de obras de crítica à monarquia, como aquela que eu falei com vocês no meu outro vídeo do Jacques Louis David, Paris e Helena. Dessa maneira, gente, então ambos os guerreiros se despedem das suas personalidades individuais, eles assumem a posição de defensores dos interesses coletivos, no caso, a supremacia dos reinos, né, das suas cidades. Porém, as mulheres, em contraste, reagem de outra maneira, sabem que sofrerão essas perdas, independente da cidade que sai vitoriosa, e tentam convencer aí os guerreiros a desistirem desse combate. Porém, aí o velho Horácio intercede a favor da luta. Então, ao final, quando eles finalmente vão para o embate, 2 Curiácios acabam matando 2 dos irmãos e sobrando apenas o Horácio. E ele acaba fugindo. Porém, é uma fuga estratégica. Então, ele espera esses últimos 3 guerreiros a vir ao seu encalço. Quando ele faz essa fuga estratégica, ele consegue matar um a um separadamente. Ele volta para Roma, é recebido pela cidade, né? De uma forma bastante amistosa, se torna ali um grande herói. Porém, quando ele chega lá, a sua irmã Camila, né, que era amante de um dos Curiácios, fica desolada pela tristeza da morte, né, do seu amante e acaba amaldiçoando ele e amaldiçoando Roma, em palavras muito brutas. E ele fica tão tomado pela raiva que acaba matando ela. Mesmo ele sendo preso por esse homicídio, ele acaba sendo perdoado, né, outras pessoas intercedem a favor dele e aí, né, o feminicídio fica impune aí desde a antiguidade. Reparem nessa pintura que está aparecendo aí, pessoal, ela é o Juramento sobre Huxley, de Henri Fuseli. Dizem que ela foi a imagem que o Davi deve tributo visual, foi a inspiração dele. E isso faz com que apenas a gente consiga confirmar a hipótese, né, do Ernest Gombrich, que eu já cansei de falar dele aqui para vocês. A hipótese dele é de que a história da arte ela é a história do diálogo entre imagens novas e antigas. E nesse sentido, o artista, antes de executar uma obra,
ele mobiliza aí elementos presentes em sua memória, ele recorre a essa tradição visual. Então, o que o Gombrich está querendo dizer, pessoal, é que tudo na arte é uma inspiração. Tudo que a gente pinta vem de algo, tudo que a gente produz vem de uma coisa anterior à obra de arte. E que, claro, vai criando uma coisa nova a partir do momento que a gente assimila aí aos nossos conhecimentos, aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. E é interessante a gente perceber isso por causa daquela discussão que eu já propus para vocês no meu vídeo sobre os pintores milaneses. Nessa discussão eu falo o seguinte, que a inspiração não quer dizer que você está copiando outro artista, quer dizer que você apenas está se baseando nele. E isso é muito importante para a gente parar de ficar rotulando artistas aí como copiadores, como inferiores, como medíocres, porque isso não é interessante nem para a memória do artista e nem para a gente como pessoas que querem entender a arte e não ficar apenas rotulando, julgando e não compreendendo a arte, os seus sentidos e os seus conceitos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas para eu saber se vocês gostaram, deixe seu like. E deixe nos comentários todas as sugestões que vocês querem aqui para o canal, vídeos que vocês querem ver, o que vocês acharam do vídeo também. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, tudo que a gente posta aqui na Plenhar, ok? Eu tenho o Apoie-se aqui, que eu já falei para vocês, o link tá aqui embaixo. Se você quer apoiar, a partir de R$2, você consegue estar aí motivando a gente, de certa forma, a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Estou no Twitter, Instagram, Facebook, e se você tiver interesse pode me seguir, porque através dessas redes eu coloco várias dicas de livro, faço alguns posts muito interessantes e outras coisas. Beijo e até a próxima!